Olá, eu sou Simone Turelli, analista corporal e comportamental, e hoje o assunto vai ser lateralidade. O que é lateralidade, Simone? Bem, eu vou falar de lateralidade aplicado na análise dos traços de caráter, tá? Que esse é o meu foco. Então, para quem não me conhece, para quem está chegando agora no canal, eu vou fazer um breve resumo sobre o que são os traços de caráter. E na verdade são perfis comportamentais. Existem 5 perfis, 5 traços e nós somos uma combinação deles. Cada traço vai trazer um conjunto de comportamentos e características físicas. Então nesse canal eu falo das características físicas e dos comportamentos e aí cada um vai se identificando com um traço. Nós temos os 5, só que 1, 2 ou até 3 traços, eles serão mais fortes na gente. E são esses traços mais fortes que vão determinar o nosso comportamento, irão determinar quais são as nossas tendências comportamentais. E não estranhe ao ouvir o nome desses traços, né? Oral, esquizoide, psicopata, rígido, masoquista, apesar de terem já um significado conhecido, essas palavras, aqui na análise dos traços de caráter em nada se relacionam com transtornos mentais ou de comportamento, certo? Então, feito esse breve resumo para ambientar as pessoas que estão chegando aqui, vamos falar então de lateralidade. Gente, lateralidade na análise dos traços de caráter significa que o meu lado do corpo esquerdo está relacionado com a minha mãe, com as questões maternas e relacionadas ao feminino. E o lado do meu corpo direito está relacionado com o meu pai, com as questões paternas e também com o masculino. E como que eu utilizo a lateralidade? Esse vídeo é um vídeo um pouco mais técnico, tá? E eu costumo não fazer vídeos técnicos, que o objetivo aqui é um esclarecimento geral, não é formar analistas corporais. Então eu sempre foco em comportamento. E por que eu vou falar desse vídeo que é um pouco mais técnico? Só para vocês entenderem como o nosso corpo fala, como o nosso corpo expressa as nossas vivências, como o corpo ele é a parte visível da nossa mente. Então, eu como analista corporal consigo identificar no corpo da pessoa, sem ela me falar nada, algumas questões que ela pode ter vivenciado na vida ou vem vivenciando na vida dela a partir de alguns sinais do próprio corpo. Então vocês vão entender o que eu estou falando. Por exemplo, uma pessoa que apresenta um ombro assim, ó, naturalmente, sem fazer força, né? Um ombro mais alto do que o outro. O que isso significa? Bem, uma pessoa que tem... vamos fazer uma observação antes. Se eu tenho um ombro que está carregando muito peso, como que ele fica? Qual dos meus 2 ombros que está carregando mais peso? Muita gente pode achar que é o que está para baixo, porque tem algum peso forçando ele, mas não é. É o que está para cima. Por quê? Imagina você carregando uma bolsa muito pesada. A gente não anda assim, carregando uma bolsa pesada, a gente está levantando o ombro para a gente dar conta daquele peso. Então, é importante a gente entender que o ombro mais levantado, esse sim é o que está carregando mais peso, certo? Então, vamos lá. Um ombro mais elevado que o outro é sinal de qual traço? Do masoquista. E o que o masoquista faz? A tendência dele é realmente carregar um peso que não é dele, um peso do outro. Então é uma pessoa que tende a absorver demais os problemas que não são deles. Se eu tenho essa discrepância, ou seja, um ombro é muito maior, muito mais elevado que o outro, e é importante a gente entender que essa diferença tem que ser algo significativo, tá, gente? Por quê? Porque todos nós temos uma certa assimetria. Então, se você tiver que ficar ali procurando, prestando muita atenção para ver se é ou não é, então não é. Porque uma assimetria todos nós temos. Então, é algo que você, bateu o olho, viu. Então, talvez o ombro seja algo mais gritante. Existem percepções no olhar
que quem não é analista não vai perceber. Mas aos olhos do analista também tem que ser algo gritante, porque, como eu disse, pequenas diferenças, isso é normal em todo mundo, tá? Então, voltando. Se eu tenho o meu ombro direito bem mais elevado do que o esquerdo, quer dizer que eu tenho um masoquista do lado direito. Isso quer dizer que esse meu lado, que é ligado ao pai, vem carregando um peso muito grande. E o que significa carregar um peso muito grande do pai, das questões paternas? Quer dizer que eu tenho um relacionamento complicado com meu pai. Em que sentido? O masoquista, ele tem a tendência a buscar a aceitação do outro. Então, talvez essa pessoa, no caso, se for eu tenho esse ombro mais levantado, o ombro direito. Eu venho buscando muito a aceitação do meu pai. Eu venho suportando questões complicadas por parte do meu pai. É um relacionamento pesado para mim. São relacionamentos fortes e de certa forma ruim, porque pesa. A vida dessa pessoa, né, desse masoquista, tá sendo dificultada por essa relação com o pai, certo? E isso também se relaciona com o masculino. Então, essa pessoa que apresenta esse ombro bem mais elevado, o corpo dela está expressando o relacionamento dela com o pai. E pode ser que o pai dela já tenha falecido, não tem nada a ver. Mas quer dizer que essa experiência, esse relacionamento foi algo pesado para essa pessoa. Outro exemplo, um sinal de psicopatia, que é um outro traço, no sorriso, né? Em cada parte do corpo, gente, a gente tem parâmetros para identificar cada traço, tá? Por isso que eu falei que é uma questão mais técnica. E aqui eu só estou citando alguns exemplos só para vocês terem a noção de como o nosso corpo expressa as impressões que a gente tem aqui dentro. Ele expressa os nossos relacionamentos, as nossas vivências. Então vamos lá, o psicopata. No sorriso, por exemplo, um psicopata, ele tem aquele sorrisinho torto, sabe? Quando puxa mais de um lado do que do outro. E isso pode ser uma coisa bem suave ou pode ser muito forte, sabe? O sorriso do Popeye, muito puxado. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um sorriso puxado, bem puxado para o lado esquerdo. Isso aponta o quê? Psicopatia do lado esquerdo. Qual é a sensação que o psicopata carrega na vida? Qual é aquele medo que ele carrega? De ser manipulado. Então, um sorriso torto, muito acentuado para o lado esquerdo, quer dizer que aquela pessoa tem um relacionamento com a mãe inseguro. Vamos dizer assim, o psicopata, ele teve a sensação de que foi manipulado. Ele se sentiu usado de certa forma. Gente, isso tudo é uma construção inconsciente, tá? Foram estímulos recebidos por essa pessoa quando era criança e essa criança absorveu essa informação dessa forma. Então, conscientemente, ela não se sentiu manipulada, mas ela teve uma percepção de que ela teve que oferecer algo para receber uma atenção, um carinho. Então, registra na mente da pessoa que ela foi manipulada. Então, um sorrisinho bem puxado para o lado esquerdo significa que essa pessoa teve a sensação de ter sido manipulada, de ter sido usada pela mãe. E essa sensação de manipulação traz desconfiança. Então, isso significa também que essa pessoa, ela vai ter uma relação mais frágil em relação à confiança com a mãe e também com o feminino. Então é comum essa pessoa se sentir mais confiante, por exemplo, ter amigos próximos, né? Amigos verdadeiros nos quais a gente consegue falar das nossas intimidades, abrir o nosso coração. Essa pessoa vai se sentir mais confiante com homens, porque ela se sente manipulada pelo lado materno, pelo lado esquerdo, que também representa o feminino, tá? Um outro exemplo, o olhar. E eu não tô falando de olhos, tô falando de olhar. E aí é mais técnico ainda, né? O esquizoide é um traço que o olhar dele é um olhar desconectado. Então você olha para essa pessoa
e ela parece que não tá ali. O olho, ele não tá focando, ele não tá se conectando com você. Então eu posso ter uma pessoa, né, pode se apresentar uma pessoa para mim, em que de forma geral ela não é esquizoide. E o olho dela tem outras características que não o esquizoide. Por exemplo, o olho do esquizoide é um olho formato maior, um pouco mais esbugalhado, com umas olheiras aqui. Essa pessoa pode ter um olho totalmente diferente, mas o olhar dela ser um olhar desconectado e expressar muita diferença entre um olho esquerdo e o olho direito, tá? Para a lateralidade ter significado, tem que ser algo bem discrepante, tá? Aquela diferençazinha muito sutil não é relevante. Então, se aquela pessoa apresenta um olho esquerdo muito mais, com um olhar muito mais desconectado que o olho direito, quer dizer que ela busca distância da mãe, que é o lado esquerdo. Então essa pessoa, de certa forma, se sentiu rejeitado pela mãe e busca um afastamento. Ela é como se ela tá olhando para aquela pessoa, mas ela não queria estar. Então ela vai ter essa necessidade de manter uma certa distância da mãe e também pode estar relacionado ao feminino. Então, da mesma forma que no caso anterior, essa pessoa vai se conectar mais facilmente com homens do que com mulheres, porque o lado direito, como eu disse, representa o materno, mas também o feminino. Deu para entender, gente, assim, como o corpo da gente está expressando as nossas vivências, está expressando as nossas experiências. E eu imagino que muitos de vocês agora desligam, né? Vão deixar de ver o vídeo e vão lá olhar no corpo se tem alguma discrepância. Gente, tem discrepâncias que não significam nada, tá? Pelo menos com relação à análise dos traços de caráter. Então, assim, não adianta, por exemplo, Simone, eu percebi que o meu dedo indicador é muito mais torto da mão direita do que da mão esquerda. O que isso significa? Nada. Eu percebi que a minha orelha direita é muito maior que a minha orelha esquerda. Não significa nada. Então, assim, não quer dizer que toda discrepância, por mais que seja acentuada, signifique alguma coisa, tá? O que tem significado são certos aspectos que a gente analisa na análise corporal. Por isso que eu falei que é um vídeo mais técnico, né? Então, a gente precisa saber o que realmente tem importância, tem significado. Mas, mais uma vez, eu falei isso pra gente entender, né? Que, eu repito, o nosso corpo é a parte visível da nossa mente. Então, tudo que a gente experienciou na vida, de alguma forma, se aquilo teve um impacto emocional muito forte, a gente expressa fisicamente aquela vivência, certo? E aí você pode pensar assim, Simone, mas vamos imaginar que assim, eu sou uma pessoa masoquista, que é aquele do ombro, né? O primeiro exemplo que eu falei. Mas essa experiência difícil com minha mãe, de ser um fardo, no sentido de ser um relacionamento pesado pra mim, aconteceu lá pros 10 anos. Eu já era maior. Porque quem me acompanha sabe, né? Os traços de caráter, eles se desenvolvem até os 5 anos de idade. Então, poxa, mas eu já tinha passado dessa idade. Será que vai repercutir no meu corpo se isso aconteceu bem depois? Se teve um impacto emocional forte em você, sim. Então, por exemplo, você já tinha o masoquismo, porque todos nós temos todos os traços. Mas se você teve uma relação com a sua mãe, em que aquele peso foi muito grande para você, você buscou muito aceitação, você fez tudo o que ela pedia só para ter a aceitação dela, às vezes você bancava financeiramente a sua mãe, enfim, uma situação difícil, complicada, onde você fazia aquelas coisas só buscando aceitação, com medo da opinião dela. Isso é característica do masoquismo. Então, se você fez isso e foi algo muito intenso, mesmo que isso tenha acontecido após os 5 anos, sim, você começa a apresentar isso no seu corpo, representado pela alteração de altura. Quer dizer que todo mundo que tem uma relação dessa vai ter um ombro mais torto que o outro? Não. Por quê? Porque depende de como cada um recebeu essa informação.
Então eu posso ter dois irmãos gêmeos vivendo sob os mesmos estímulos. Cada um vai receber aquele estímulo de uma forma diferente. Cada um vai ter uma percepção do mesmo ambiente. Então isso aqui não é regra, tá? Mas quer dizer que aquela situação tem uma explicação. Certo? Entendido? Então, gente, eu espero que isso tenha ajudado vocês a mostrar o poder desse conhecimento, né? Que a nossa mente e o nosso corpo, eles não são interligados, eles são um só. Como eu disse, nosso corpo é a parte visível da nossa mente. E se a gente começar a interpretar o nosso corpo com esse olhar, a gente vai entender como a nossa mente funciona, como a nossa mente foi programada para funcionar. Porque isso é uma programação que nós recebemos durante o nosso período de desenvolvimento, que começa quando ainda estamos lá no útero da nossa mãe e se estende até os 5 anos. Mas como eu já disse, dependendo dos acontecimentos na nossa vida, se eles tiverem forte impacto emocional, eles podem fortalecer ainda mais um determinado traço, certo? Então, agora para finalizar, eu quero deixar um recado para vocês. Eu construí um e-book direcionado para pais, para auxiliar esses pais no relacionamento dos seus filhos, ali para ajudar a esses pais a identificarem os traços dos seus filhos e assim melhorar os relacionamentos entre pais e filhos. Então, baixe gratuitamente o seu e-book, que se chama Construindo Relacionamentos Saudáveis com os Filhos, Crianças e Adolescentes. Tá bom? Então, eu espero que vocês curtam, que vocês comentem, compartilhem, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que ajuda tanta gente. Tá bom? Um abraço, gente. Até o próximo vídeo.